cobertura do mercado, enfim, formas de reciclagem, né, da receita, uma série de critérios que eu tentei avaliar esses mercados com base nesses critérios. E aí a ideia é tentar extrair alguns aprendizados, né, algumas boas práticas para que a gente consiga aprender com base na experiência anterior. Então essa realmente é a ideia. Pode passar, por favor, Laura? Esse slide, na verdade, eu não vou nem me concentrar muito, porque eu sei, né, que a maioria, né, já tem esse conhecimento, já atua, né, nessa discussão a respeito de precificação de carbono, e em especial também aí de mercados de carbono, mas na prática, né, só para a gente poder, acho que deixar bem claro um aspecto importante dos mercados de carbono, é que existem uma série de instrumentos, né, instrumentos econômicos, instrumentos de comando e controle, para que a gente consiga né, desenvolver políticas e instrumentos de controle climático, né, de política ambiental e climática. Na prática, vocês conseguem me ouvir? Está todo mundo me ouvindo bem? Aqui sim. Sim. Maravilha. Na prática, o que acontece é que a gente vai trabalhar, né, com instrumentos econômicos aqui. Então, de maneira geral, quando a gente está trabalhando de instrumentos econômicos, a gente fala, por exemplo, de mercados de carbono, a gente fala de uma questão mais fiscal, né? Então, pensar, por exemplo, a questão tributária, né, impostos, taxas, enfim. O que é importante deixar muito claro já no princípio já dessa própria call é exatamente, né, como funciona, né, a diferença principal que tem do funcionamento de um mercado de carbono. Né? Isso é importante destacar porque, basicamente, né, a variável que a gente trabalha em mercado de carbono é a variável quantidade, né, a quantidade de emissão de carbono em uma dada economia, em uma dada região, enfim. Né? Então, a gente vai definir, de fato, né, um total, né, um cap de emissão, um limite de emissão aceitável para aquela região, para aquela jurisdição, enfim, e a partir daí esse limite vai ser traduzido, né, em certificados que vão ser comercializados. Né? E isso é importante colocar nesse momento, porque vai diferenciar completamente do funcionamento, por exemplo, de instrumentos fiscais, né, em que você, na verdade, define um preço, né, de um tributo, né? Então, a variável que a gente tem, o controle é esse preço, e na prática o que vai acontecer é que, né, o regulador, né, ele vai ficar mexendo com esse preço para levar, né, para alcançar de fato a essa quantidade de emissão reduzida que se pretende alcançar. Né? Então isso é super importante de colocar, né, enfim, só de alinhar e parametrizar, porque é a principal distinção que tem, né, entre, por exemplo, um carbon tax, né, e de fato mecanismos de ETS, né, só para poder fazer esse alinhamento prévio. E aí pode passar, por favor, Laura, para o próximo slide, que é o que a gente já vai entrar exatamente no conteúdo. Né, a proposta, né, desse debate de hoje, né, e aí alinhado, né, com o que eu desenvolvi na minha tese, foi entender quais eram os principais elementos, né, elementos-chave, para a gente poder pensar, né, e definir um desenho de um mercado, né, de carbono, pensar algumas variáveis. E aí, com base nessas variáveis-chave, foi que eu fiz, né, a avaliação desses mercados. Né? Então, mercado europeu, enfim, os demais que a gente vai discutir daqui para frente. Mas, basicamente, né, tem variáveis bases, né, que vão definir o desenho, o escopo desse mercado. A primeira delas que está aí nessa tabela é exatamente o quê? É o escopo. Né? Então, qual que é o escopo desse meu mercado? Ou seja, quais setores vão ser cobertos por esse mercado? Né? Que tipos de combustíveis vão ser cobertos nesse mercado? Enfim, uma série de variáveis fundamentais que precisam ser olhadas, por exemplo, a questão associada à cobertura dos setores, quais gases vão ser cobertos, quais não vão ser cobertos, esse mercado ele vai ser faseado, ou seja, ele vai ser dividido em momentos, em fases, ou não, ele é um mercado que ele não tem, né, periodicidade, uma periodicidade bem definida, bem clara. Por exemplo, o mercado europeu, um mercado que teve fases, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, enfim, tem uma série de aspectos, né, que precisam ser olhados. Esse mercado ele vai poder usar offset, né? É possível, né, o uso de, né, offset nesse mercado? Vai haver algum tipo de definição de limite de preço mínimo e de preço máximo dessas licenças, né? Enfim, desses
do valor do carbono nesse mercado. Enfim, tem uma série de questões, né? Esse mercado, ele é um mercado que ele vai ter linking, né, que a gente chama, ele vai fazer ligação com outros mercados já existentes. Qual que é o mecanismo, né, de MRV que vai ser desenvolvido, né, que é o mecanismo de monitoramento, revisão e verificação? Ou seja, como é que vai se dar a gestão desse mercado? Enfim, esses certificados, eles são distribuídos de forma gratuita, eles são cobrados, né, são leiloados. Tem uma série de variáveis importantes que vão ser fundamentais nesse escopo. E aí, Laura, passa para mim, por favor, o slide. E aí é exatamente, né, com base nessas variáveis que a gente vai fazer, né, a avaliação dos mercados que a gente vai discutir agora, né? Então, basicamente a ideia foram olhar para alguns mercados, né, que já, por exemplo, mercados que já tinham, né, um certo aprendizado, um certo histórico, né, e tentar entender com base nessas experiências, olhando para essas características que a gente discutiu anteriormente, como que eles eram, né? E tentar, mais do que só compreender o funcionamento, né, a caracterização desses mercados, entender o que funcionou, né, e o que não funcionou tão bem, né? E a partir daí, né, isso, de certa forma, ajudar, né, na elaboração de possíveis instrumentos, né, de mercado de carbono no Brasil. E aí, na minha tese, né, eu avaliei essas 4 iniciativas, né, que foi o mercado europeu, na Califórnia, o mercado na Nova Zelândia e mercados na época, né? Então, eram 7 mercados chineses que depois se unificaram, mas na ocasião eles ainda eram iniciativas independentes. E aí eu fiz essa avaliação com base em algumas características básicas. Então, primeiro, por exemplo, em termos de informações gerais, né, desses mercados, a gente pode ver que são mercados que podem pegar desde vários, né, países, por exemplo, o mercado europeu, então pegou aí uma série de países, membros, né, participaram desse mercado, ou até variando, pegando iniciativas regionais, né, no caso da China, eram iniciativas localizadas, ou pegar e avaliar, por exemplo, um mercado de um estado específico, em uma região única. Enfim, não existe, de fato, né, um padrão, né, uma receita de bolo, então eles podem ser de vários formatos, essas jurisdições. Né? A gente vê, por exemplo, que o próprio mercado europeu já tem aí, né, quase 15 anos, né, de experiência, né? O mercado se iniciou em 2005, mas outros mercados, né, são mercados mais, experiências mais recentes, né, no caso aí, por exemplo, da China, mercados iniciando aí em 2013, Califórnia em 2012, enfim, né, algumas características mais gerais, né, com relação a esses mercados. E ainda em características gerais, eu já destaquei a possibilidade, né, se existe, né, a possibilidade de mecanismos de offset operarem nesses mercados. Então, o que a gente percebe é que, em alguns mercados, por exemplo, existia, né, a possibilidade, de fato, de haver, né, offsets, mas eram limitados. Né? Então, por exemplo, no caso europeu, a gente via que existia um limite de até 50%, né, nessa participação. Já outros mercados, por exemplo, o mercado da Nova Zelândia, não existia, né, um limite, né, associado à participação de offset. E isso a gente vai ver para frente que acaba sendo um problema. Né? As boas práticas aí mostram que, se não tem um limite, pode acabar sendo um problema, de fato, na operação do mercado. Então, a gente vê também que não tem muito essa regra de bolo. Né? Cada mercado acaba sendo muito particular nessas características. E aí, quando a gente vai olhar especificamente para a cobertura das emissões, de igual forma, né? Então a gente tem mercados, por exemplo, que vão cobrir uma série de gases, né? Não só CO2, mas, né, metano, óxido nitroso e outros gases, né? Então, uma série de gases na sexta linha, né, da tabela. Então, por exemplo, o mercado na China era muito concentrado, né, em gás carbônico, mas já outros mercados, por exemplo, na Califórnia, já faziam uma cobertura bem maior, né, de emissões de gases, né, de efeito estufa. As coberturas, a gente percebe também que elas variam muito, também porque não apenas, né, essas economias se utilizaram, né, muitas vezes as economias não se utilizam apenas de um instrumento, né,
de precificação. Então, alguns setores podem usar mercados, outros podem trabalhar com a questão mais fiscal, enfim. Então, o que a gente percebe é que, de fato, existe uma variação, mas, por exemplo, na economia, no mercado californiano, da Califórnia, por exemplo, ele era realmente um mercado que tinha uma cobertura muito elevada, de 85%. Já outros, por exemplo, no próprio mercado europeu, o mercado em si, o ETS, ele tinha uma cobertura menor, mas existe, há uma série de outras políticas, climáticas, para também apoiar nessa redução de emissões de gases de efeito estufa. Em termos de cobertura, o meu recorte foi muito voltado para o setor industrial, porque a minha tese olhava para a indústria em particular, mas o que a gente percebe é que esses mercados eles pegam não apenas setores industriais, que são setores que têm emissão, em geral, emissão fixa, são fontes fixas de emissão, mas outros setores também. Então, o setor, por exemplo, elétrico, enfim, uma série de outros setores, a gente percebe que foram cobertos, por exemplo, na China, o setor comercial, o setor de construções, enfim. Então, existem, de fato, esses desenhos, eles variam em termos de cobertura setorial. Também não existe nada nesse alinhamento, nesse sentido, mas a gente percebe, e nas conclusões demonstra isso, que alguns setores em particular acabam trabalhando mais com mercados, outros acabam trabalhando mais com instrumentos fiscais, por exemplo, o setor de combustível, enfim, então a gente percebe que existe, de fato, esse padrão, de certa forma, de acordo com, obviamente, com a caracterização e com a particularidade de cada setor econômico. Pode passar, por favor, Laura. Ainda, com relação aos setores, essa primeira linha, mostrando no caso da China, acaba sendo a linha que tem mais informação, porque a avaliação foi no nível dos micro mercados. Então, era uma avaliação em vários setores, em várias regiões da China, com o propósito de depois haver uma centralização desses mercados. Mas se a gente já vai olhar para outros aspectos, por exemplo, associados à forma de alocação, que é uma discussão fundamental, e inicial, basal, para trabalhar o tema de mercados, o que a gente percebe? Que alguns mercados iniciavam com leilões, ou seja, então esses certificados, o método de alocação, ele era leiloado, existia a compra dessa permissão de emissão. Já em outros mercados eles se iniciaram com a forma, com a distribuição, com o método de alocação gratuito, até para você não ter um impacto maior sobre os setores econômicos. Isso é uma preocupação muito grande, de que você vai não onerar, não gerar esse impacto muito significativo sobre os setores. E uma estratégia que a gente até vê como uma boa prática, já adiantando até umas conclusões, é que os mercados iniciais, quando eles estão se iniciando, em geral, eles trabalham realmente com métodos de alocação gratuita dessas allowances, e eles vão evoluindo gradativamente para modelos de leilão, de maneira que essa implementação ela acaba sendo mais gradual, menos impactante nesse sentido. Então, isso se verifica, de fato, aí na experiência. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, existia uma preocupação muito grande, por exemplo, 90% dessas allowances, desses certificados, eles eram distribuídos de forma gratuita, em especial para os setores que eles chamam, que a gente faz essa avaliação, setores que são altamente intensivos em energia, altamente emissores. Então, esses setores que, de certa forma, acabariam podendo ser mais prejudicados, entre aspas, pela implementação de instrumentos de precificação, existem políticas aí, estratégias, para que você desenhe esse mercado de modo que você mitigue o impacto sobre esses setores. Isso é muito comum. Então, setores que são muito energointensivos acabam tendo um olhar particular sobre eles, para que a gente possa desenhar, de fato, mercados que acabam, que tenham uma eficiência alocativa, nesse sentido. Então, isso é uma característica importante. Em termos de preços, de valores, dos preços nesses certificados variam, então a gente percebe aí que existem, eu coloquei os dados de 2017, que foi na ocasião da minha defesa, então a gente tinha valores aí
baixos, né, em algumas jurisdições, né, tem todo o caso, né, clássico, né, do valor do preço do certificado no mercado europeu, devido à própria crise, né, da zona do euro, né, e obviamente teve um impacto na produtividade, na produção dos setores econômicos, que logo, né, levou, né, a uma variação brusca, né, do valor do preço do certificado. Então, é claro que isso também precisa ser parametrizado, e aí a gente tem formas de olhar para isso, até vou mostrar também nas propostas, né, como que a gente faz mecanismos para regular essas flutuações de preço. Pode passar, por favor, Laura? Uma outra questão importante, né, até como forma da gente realmente garantir que não vai haver uma volatilidade muito grande, né, dos preços, é exatamente a gente olhar, né, porque a gente chama desses floor e ceilings, né, de preço, ou seja, você vai definir limites, né, inferiores e superiores para você garantir que o mercado ele vai operar dentro de uma margem, né, de preço, enfim, razoável, né, calculada previamente, óbvio, né, para que você não tenha uma queda muito significativa do preço ou que você exploda, né, o preço desse certificado. Então, são alternativas, né, são formas, né, de desenho de mercado que precisam já ser desenhadas previamente, pensadas, para que você não leve, né, a um resultado não esperado desse mercado. Né? E isso, por exemplo, foi muito. Esse aprendizado veio muito a partir da própria experiência europeia. Então, quando da ocasião, né, da crise, né, da zona do euro, em que você de fato levou, né, os preços a né, despencarem, e aí você, né, teve já essa preocupação na fase seguinte, né, na fase seguinte ao mercado europeu, que era um mercado faseado, de pensar, olha, vamos adicionar aqui alguns instrumentos para a gente controlar, né, essa volatilidade do preço do certificado. Então, isso é super importante. Uma avaliação em particular que eu olhei também, e a parte, né, sequência da minha tese, que não vai ser apresentada aqui, mas num próximo webinar, é exatamente olhar o tema do carbon leakage, né? Ou seja, o que é isso? É a fuga de carbono, é a fuga, né, de setores produtivos por conta dessa regulação. Então, olha, o setor ele identifica, de certa forma, que ele vai ser muito prejudicado, né? Então, ele vai deslocar a sua operação para alguma outra região em que não haja, talvez, né, uma política climática, né, um instrumento de mercado ou fiscal, qualquer que seja, e que ele consiga ter menores impactos sobre, né, de alguma forma, sobre a sua operação, né, em termos de lucro, por exemplo. Né? Então, isso é uma preocupação muito significativa, né, que você tem que ter já no desenho inicial de um mercado, porque a gente sabe que, de fato, alguns setores vão ser mais impactados do que outros. Né? Então, isso é claro. Né? Então, são esses setores que a gente chama de setores mais expostos, mais vulneráveis. Então, existe uma série de alternativas para a gente poder garantir, né, e assegurar que esses setores vão ser menos impactados. Por exemplo, né, não fazendo leilões, né, mas sim iniciando um processo de forma, de maneira a entregar de forma gratuita esses certificados, por exemplo, é uma, né, das possibilidades, mas tem uma série de outras. Né? Essa de alocação, por exemplo, foi adotada no mercado europeu. Né? Então, eles fazem um estudo, né, associados, né, eles, não só eles, mas na Califórnia foi feito, na Austrália, enfim, foi feito Nova Zelândia, na China, eles fazem uma série de avaliações, né, de qual que é o grau de exposição de cada setor, olhando do ponto de vista de valor agregado, né, do setor, né, a nível doméstico, mas também olhando vulnerabilidade externa, né, olhando em nível de balança comercial, exposição, né, das vendas, né, então, em termos de exportação, e a partir daí é pensado uma série de mecanismos para que você mitigue e reduza, né, de fato, essa vulnerabilidade. Então, isso realmente é uma preocupação muito forte. Em termos de link, né, como eu falei, alguns mercados eles vêm realmente fazendo essa possibilidade de você linkar, né, as próprias transações desses certificados. Então, por exemplo, no mercado europeu, né, que é essa primeira coluna, existe esse interesse, né, de fazer links com outros mercados, por exemplo, o mercado suíço, um mercado na Califórnia, links com mercados em Quebec, né? Enfim, existem algumas possibilidades de link. Isso também tem que ser olhado com atenção, eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas pode ser um problema em alguns casos, mas também pode ser positivo em outros, mas há outros mercados que realmente não têm, né, essa possibilidade, né, de realmente fazer essa ligação.
Ali no caso da China, até estava sem link, mas agora eles já foram linkados a nível nacional, esses mercados. Enfim, é uma discussão muito significativa que tem, né? Inclusive, quando a gente pensa hoje nessa proposta, né, de um mercado das Américas. Né? Então, é claro que existem oportunidades aí, né, que as empresas precisam estar olhando e vislumbrando, porque são oportunidades, são benefícios que podem ser resultantes desses links, formas de reciclagem, né? O que fazer com a receita quando, por exemplo, esse mercado funciona, não funciona numa metodologia de leilões, ou seja, você vende o certificado, né, essas licenças, e elas geram receita. Qual que é a estratégia de reciclagem dessas receitas? Diversas, né? Então, pode ser apoiar, por exemplo, esses setores que vão ser mais prejudicados, mais expostos, pode ser investimentos em fundos climáticos, pode ser investir em tecnologias mais eficientes, pode ser reciclar essa receita investindo, né, na sociedade de alguma forma, né? Então, garantindo que não vai haver essa elevação dos preços, que não vai ser repassado essa elevação de preço para a sociedade. Então, você trabalha aí com um equilíbrio aí macroeconômico dessas receitas. Enfim, tem uma série de alternativas, né? Pode, né, eventualmente ir para né, orçamento central do governo que vai realocar. Tem N, né, alternativas de alocação, mas o que a gente percebe muito é que existe a preocupação de tentar costurar, né, essa receita à própria agenda climática. Então, voltar para olhar a competitividade, olhar fundos climáticos, olhar investimentos em eficiência, na eficiência energética, né, olhar para esses setores, né, em especial que tem maior grau de vulnerabilidade. Né? Isso realmente é uma prática que se verifica. Pode passar, por favor, Laura. E aí, eu acho que esse, de fato, é o slide que eu vejo como mais importante, né, da discussão, que é a partir, né, da leitura, né, desse estudo aí, exaustivo, né, das principais experiências, o que a gente olha, né, como principais conclusões, como principais aprendizados. Né? Se eu pudesse enviar só um slide para vocês, seria esse. Né? Então, a partir dessa revisão, né, do mercado europeu, Califórnia, Nova Zelândia e China, uma série de características, né, a gente consegue perceber, e eu tentei, né, elencar aqui as principais, que eu acho que vale a pena, né, a gente olhar e ter mais atenção, efetivamente. Né. A primeira é com relação à questão do ajuste desses caps. Né. Então, olha, como que se dá, né, a gestão desse mercado, no sentido de que a gente tem pilotos iniciais. Por exemplo, isso é uma prática muito comum. Então, o mercado ele se inicia numa fase piloto, geralmente aí 5 anos, e a partir de então ele funciona efetivamente. Então, para que, né, os agentes tenham essa experiência, eles aprendam a operar, entendam esse funcionamento, e os aprendizados até para a melhoria do próprio desenho do mercado, ele se desenvolva. Então, né, mercados que a gente chama de esse ajuste dinâmico. Tentar não ser algo tão rigoroso, né, de modo que você acabe prejudicando a eficiência do próprio mercado. Né? Então, isso, obviamente, leva, né, a melhorias de eficiência da própria operação, né? E, obviamente, do alcance, né, das emissões de reduções de gases de efeito estufa. Né? Isso é super importante. Foi um grande aprendizado, né, com base nas principais experiências avaliadas. Um outro é a cobertura. Né? Então, o que a gente percebe, olhando para as principais experiências, de fato, elas se iniciam, né, com essa distribuição free dessas allowances, ou seja, não existe essa política de leilões, porque é algo mais, né, que eu chamei na tese, né, de politicamente palatável, ou seja, você consegue ter uma maior facilidade de adesão, né, desse instrumento de especificação de carbono quando você inicia de uma maneira mais leve, entre aspas, ou seja, sem onerar tanto esses agentes econômicos. Mas, importante lembrar que haver uma transição realmente para esses leilões. Então, é assim que funcionou, por exemplo, no mercado na Califórnia e no mercado europeu, aí, por exemplo, na fase 3 do mercado. Então, ele se inicia, né, com essa alocação free, né, gratuita, e ela vai, né, ao longo dos períodos, né, essas fases, ela vai evoluindo, vai diminuindo a participação, né, da allowance free e vai entrando, né, maior leilão. Então, isso é um aprendizado que se verificou. Um outro, obviamente, né, já até adiantei, é colocar limite, né, fazer aí realmente um range, né, do valor do preço. Então, definir um mínimo e um máximo. De fato, se mostra como uma grande experiência para garantir, né, o controle da volatilidade
do preço. Então, né, isso aí ficou muito verificado, né, no mercado da Califórnia, em especial no mercado europeu, né, que foi o que realmente mostrou a necessidade, a urgência de se olhar para essa característica específica de não deixar o preço ser completamente na mão da oferta e de demanda, ou seja, tentar regular um pouco mais, né, definindo limites. Né? Então, isso realmente é um aprendizado muito grande. Um outro aprendizado também associado aí à questão de reservas de certificados, ou seja, o que acontece, né? A gente tem que pensar, né, na concepção do mercado. O que acontece se há fechamento, por exemplo, de alguma operação? O que se faz com esses certificados? Né? O que se faz se novos agentes econômicos entram em um dado setor, por exemplo, numa indústria específica? Como que é? Então, existem, né, mecanismos aí associados a como a gente trabalha e lida com essas questões, né? Em especial entendendo, né, reservas de certificados, né, dessas allowances. Então, existe uma certa reserva para que eles consigam, né, o órgão, né, o operador, né, consiga operar, né, essas particularidades que podem acontecer. Inclusive, até para poder garantir, né, a liquidez do mercado, né? Ou seja, até como forma de vocês garantir controles de volatilidade de mercado. Também isso é algo que ficou como aprendizado. Um outro é relacionado à questão do link, né? E isso é importante, né, desses links, porque o que se verifica é que mercados menores, né, em especial, que eventualmente têm altos custos marginais de abatimento nas empresas, né, então eles se beneficiam de fato quando ele tem links com outros mercados que têm custos, né, que têm preços menores. Então, é claro que você consegue se beneficiar nesse sentido, mas temos um problema sério com relação a se né, essa política de link ela não é regularizada. Por exemplo, no mercado da Nova Zelândia, isso foi um grande problema com relação ao offset. Por quê? Porque não existia um controle, né, do limite total, né, de offset participando do mercado, e isso obviamente gerou o quê? Uma oferta, né, muito grande, né, de offset, que levou o quê? A um colapso do preço do mercado, né, o preço efetivo no mercado, porque você tinha uma série de outras alternativas, né, fora do mercado, né, via offset, por exemplo, geralmente os setores AFOLU, por exemplo, né, setor florestal, que acaba fazendo com que, né, o próprio setor ele vai recorrer a esses offsets e não opere no mercado, ou seja, na prática esse mercado ele acaba não sendo efetivo, né? Ele não funciona muito bem. Né? E um último aprendizado também que é importante com relação a mercados que são faseados, né? O que acontece com esses mercados faseados? Né? Então, olha, eles, quando iniciam uma fase, as regras mudam todas, né? A gente aproveita, né, o que um dado setor, uma empresa, por exemplo, tem, né, de certificados, de allowances no período anterior, ela pode usar isso numa fase seguinte, ela pode vender. Como é que funciona? Então, se o mercado ele é faseado, ele traz algumas características operacionais importantes que precisam ser olhadas também com atenção. Então, realmente, eu entendo, né, a partir da avaliação, né, dos casos, que essas são variáveis fundamentais que precisam ser olhadas. Então, cobertura dos setores, quais combustíveis, eu nem botei quais gases, né? Eu nem botei aqui como um aprendizado, isso aparece mais na frente na tese, mas super importante, acesso a dados. Né? Então, olha, como que a gente vai definir, por exemplo, limites de emissão, controlar, desenhar o mercado, se a gente não tem esses dados, né, confiáveis, por exemplo, para que a gente consiga fazer uma estimativa, uma projeção de cenários de emissão futuras. Então, o tema dos dados é um tema muito importante, né, que eu sofri bastante, inclusive, na minha tese, para acessar esses dados, para ter, né, enfim, né, garantir que esses dados, de fato, são dados confiáveis, que eles representam, de fato, a realidade dos setores econômicos. Então, isso realmente é uma questão que precisa ser muito... Nossa, imaginação, nós trocamos olhar assim que eu falei, velho. Opa, vocês me ouvem? Saiu do mudo. Eu acho que alguém tá com o áudio aberto. Porque, velho, igual, o imaginação Acho que também tá no mudo aqui de novo. Eu coloco, mas se o pessoal... Vocês estão me ouvindo? Começou um barulho aqui, não sei se está conseguindo, dá para ouvir. Luan, a gente está com... aqui, deixa eu... E aí, tipo assim, ela era... Porque não é possível. Paula, acho que você tá com o áudio aberto. Tô passando aqui para a transmissão. Obrigado.
Acho que agora Pronto, acho que agora melhorou um pouco. Então, são aspectos importantes, né, para a gente poder pensar, né, esse início, né, de um mercado, né, pensar toda a questão institucional associada, né, à MRV. Então, quais vão ser os mecanismos de monitoramento, reporte, verificação, que entidades vão estar envolvidas. São uma série de questões importantes, né, que, né, numa outra ocasião, ou até nas dúvidas, a gente pode aprofundar, mas como a ideia, né, desse webinar era, de fato, olhar para os aprendizados, né, eu tentei me concentrar nessa avaliação inicial. E aí, acho que o último slide é o seguinte, Laura, pode passar, por favor? Só para realmente concluir, né, dando já alguns insights para a gente olhar para o futuro, né? Então, pensar, se eu vou pensar a competitividade, né, a partir da avaliação das experiências, eu quero pensar um mercado de carbono que ele vá, né, reduzir impacto sobre a competitividade dos setores, mas que ele vai ser, né, vai ter essa eficiência dinâmica, vai garantir o alcance, a redução de emissão. Tem alguns aspectos importantes que precisam ser olhados também para frente. Eu trouxe esse slide só para a gente poder entender até, né, a relevância de olhar, né, os próximos webinars que vão acontecer, para entender mecanismos, por exemplo, de evitar esse carbon leakage, evitar essa fuga de carbono. Então tem que ser, né, bem ponderado, né, realmente as metas, enfim, os limites, né, pensar como que a gente tem políticas para garantir que essa fuga ela não vai acontecer, então não vai ter, né, perdas econômicas, não vai ter um impacto econômico muito significativo. E eu já deixei aí para adiantar uma série, né, de estratégias possíveis que são utilizadas, né, para garantir, né, ter essa garantia. Então, por exemplo, questões fiscais, questões do mercado em si, questões de alocação, questões até de subsídios, enfim, tem uma série de formas, né, mas que a gente já vai deixar para o próximo web, né? E aí eu queria basicamente fechar, né, com esse slide para mostrar que essa discussão das experiências, né, é muito importante para a gente poder ter os aprendizados. É fundamental a gente olhar para as experiências internacionais, para a gente não cometer erros que já aconteceram, mas mais do que isso, eu acho que é importante pensar nas particularidades, né, no caso brasileiro. E aí, né, a própria IEC, o CEBES, né, vem desenvolvendo uma série de estudos, né, a carta aberta, né, o estudo do CEBES mesmo associado ao desenho, né, uma proposta de desenho para o mercado, na indústria, enfim. Eu acho que é importante olhar porque a gente tem particularidades, né, que a gente não pode olhar e tentar replicar exatamente como foi lá fora, né? A gente tem que, de fato, tropicalizar, né? E isso foi algo que eu tive que fazer muito na minha tese, né, olhando indicadores que são usados nesses mercados de lá fora para avaliar a exposição, né, de carbon líquido e tal, mas eventualmente não se aplica para o caso brasileiro, até porque por falta de acesso a dados. Então tem uma série de particularidades, né, que quando a gente vai botar de fato a mão na massa e olhar na operação em si do mercado, emergem, né? E eu acho que a gente também precisa ter, né, essa discussão, que vai ser mais para frente, mas é importante olhar para ela porque pode dificultar ou facilitar, de fato, a implementação e o desenho, né, de um mercado de carbono, por exemplo, no Brasil, na economia brasileira. Então, eu acho que era isso. Queria agradecer aí a oportunidade de trocar um pouco com vocês. E aí eu me coloco também agora à disposição para dúvidas, questões, enfim. Legal, muito obrigada, Luan. Pessoal, o chat está aberto para as perguntas. E eu queria corrigir, na verdade, uma falha minha aí de mestre de cerimônia do webinar, que eu acho que foi uma falha não apresentar o Luan. Ele é professor de engenharia de produção no campus de Macaé, no FRJ, e essa foi a tese dele de doutorado pelo Programa de Planejamento Energético da COP FRJ. Então, desculpa aí, Luan, pela minha falta de cerimonial, mas eu vou abrir aqui o chat para a gente ver se tem algumas perguntas, senão eu começo com algumas que eu tenho também. Olha, a gente já tem uma aqui da Moara, que é: Luan, você acha possível o estabelecimento de um mercado de carbono no Brasil sem um marco legal? Algo mandatório?
Olha, obrigado aí pela pergunta. É uma questão super importante, né? É uma questão que, ao longo do processo da minha tese, né, também acho que é importante falar que fiz parte, né, e trabalho no projeto do PMR Brasil, né? Então, eu estava com muito acesso, né, ao próprio governo e as empresas que participavam do processo, e isso era uma questão que eu colocava com muita preocupação, né? Porque, de fato, o que existe a gente não tem esse marco legal, né, atualmente. O que existe, se a gente for avaliar os próprios documentos, né, oficiais, a gente tem lá a nossa Política Nacional de Mudança do Clima, a gente tem, né, o próprio regulamento, né, que foi em 2010, o decreto, né, que regulamenta essa política. A gente tem alguns instrumentos que dão indícios do que poderia ser, do que poderiam ser instrumentos para garantir essa redução de emissão de gás de efeito estufa. Né? Então, na própria NDC brasileira e tudo mais. Né? O fato é que, se a gente olha, né, para esses documentos brasileiros, a gente vai avaliar, né, extensivamente em detalhes os documentos, e isso eu posso até depois, Laura, também mandar minha tese para você, e aí se alguém tiver interesse, enfim, de compartilhar, porque isso é um capítulo, inclusive, da minha tese, né? Olhar para esses documentos e fazer uma avaliação. Né? A conclusão que eu tiro, e é uma conclusão minha, né, pessoal, da minha tese de doutorado, é exatamente que existe uma insegurança. Né? Por quê? Porque em alguns documentos a coisa vai para um lado mais fiscal. Né? Então existe, dá a entender que seria via políticas fiscais, né? Via a questão tributária, pensar o tema dos tributos no Brasil, pensar contribuição de melhoria, pensar enfim, parece que vai para esse lado. Em outros é falado sobre o mercado, né? E aí faz referência ao próprio Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, né? O MBRE. Então, eu acho, assim, uma conclusão minha, né, que eu acredito que, de fato, precisaria ser olhado para essa questão institucional, jurídica, até para que os próprios agentes, né, que o próprio setor econômico se sinta mais seguro. Né? Porque o que, de fato, quando a gente conversa com o setor, a gente sente isso, né? Que tem uma certa insegurança porque não está claro para onde que a coisa vai. Né? E isso é algo que a gente percebe. Né? Então, olha, para onde que vai agora? Então, a gente tem, né, atualmente, a gente não sabe muito bem como é que está essa política climática no país, para onde que vai, o que vai acontecer, o PMR vai seguir, não vai seguir, a agenda de precificação parou, não parou. Então, existem, de fato, né, algumas incógnitas, né, que eu não sei te responder, né, mas que eu acho que precisam ser endereçadas sim. Né, e aí talvez, né, a própria IEC, né, o CEBEDS, enfim, né, acho que poderia ser importante nesse sentido de fazer um advocacy, né, para tentar entender melhor essa questão. Né. Eu vou trazer até um outro tema nesse contexto que é importante de ser olhado, né, que acaba sendo negligenciado, mas que é importante de ser olhado, que é a própria reforma tributária. Né, que é algo que não vem sendo muito falada, é tema no Brasil há anos, mas que não está sendo muito bem discutida, e que precisa, porque quando a gente discute o tema da precificação de carbono, como que a gente não vai discutir uma eventual reforma fiscal? Né? Então, uma fiscal que eu chamaria até na minha tese como reforma fiscal verde, sustentável. Como é que a gente não vai olhar para esses tributos? Né? Eu estou vendo até que já botaram aqui nas perguntas questão do setor de transporte, logística. Como é que vai ser o tema do setor de combustível? Né? Pensar esse setor em particular, em geral, não funciona no mercado, não é um instrumento mais utilizado olhar para o setor de transporte e via mercado, eles trabalham mais com políticas fiscais. Vamos olhar para isso? Vamos fazer um alinhamento com esse alinhamento mais institucional, mais jurídico, regulatório? Eu acho que é fundamental. Então, assim, a resposta à pergunta é sim. Eu acho que tem que ser olhado com muita propriedade, com muita cautela, porque isso pode gerar uma série de barreiras, né, de entraves à própria dinâmica e eficiência dos instrumentos. Não, muito bom. Luan, não sei se você quer que eu continue lendo as perguntas, já que você está tendo acesso, mas a gente teve uma anterior a essa, semelhante, que foi da Franciele, que ela fala também, né, que não temos um mercado regulado de carbono no Brasil, nem mesmo a natureza jurídica do crédito foi definida, o que implica impostos incidentes. Que tanto voluntário, há viabilidade no Brasil? Eu não entendi, desculpa. Viabilidade de quê exatamente? De mercado voluntário. Então, existe, na verdade, já, né, um mercado, uma simulação, né? Acredito que vocês, né, a maioria talvez já conheça, existe um mercado simulado, né, no âmbito da FGV de São Paulo, que vem fazendo alguns testes, né, para poder até sentir e ver como funciona esse mercado. Aí a pergunta é, existe a possibilidade de um mercado voluntário? Nas experiências internacionais,
aconteceu isso. Então, alguns mercados começaram, né, no sentido, até como a própria GV iniciou uma simulação, né, e a partir daí a coisa ela ganhou uma institucionalização maior, uma formalização, né, foi comprado, vamos dizer assim, né? Então virou realmente uma política pública. Então, de fato, existe, né, essa possibilidade, sim, mas minha opinião, e é uma questão pessoal minha, né, eu acredito que na atual conjuntura, eu acho que é preciso ter um alinhamento mais jurídico, né, mais, né, enfim, uma questão institucional mais bem definida, né, até para garantir a segurança do setor. Né? Eu acho que é importante, garantir que essas emissões elas vão ser contabilizadas, enfim, né, como que isso vai acontecer, como é que vai ser computado no âmbito da NDC brasileira. Eu acho que tentar amarrar, costurar melhor o lado institucional dá uma segurança jurídica maior. Né? Ou seja, né, eu iria mais por esse lado. Né? Uma proposta, né, seria olhar um pouco mais pela questão institucional, para ter segurança, né, jurídica. Legal, obrigada, Luan. A gente ainda tem mais 2 perguntas aqui. Quem mais tiver, por favor, fica à vontade para mandar no chat. Ok. E o pessoal já está baixando sua tese aqui pelo chat. O pessoal está falando que está disponível. Tá. Não, eu posso mandar o link. Eu vou ver se eu pego aqui rápido. Eu já mando aqui no próprio chat o link da tese. Legal. Então, tem uma pergunta do Gustavo Souza, que é: como que você avalia a questão dos offsets florestais na precificação de carbono para o Brasil? Nossa, Laura, deu muita microfonia, eu não entendi bem a pergunta. Tá, vamos lá. Como que você avalia a questão dos offsets florestais na precificação de carbono para o Brasil? Fundamental. Eu avalio como uma questão fundamental, né? Inclusive na minha própria tese, né? No último capítulo eu falo exatamente sobre isso, né? Sobre a questão do offset. É fundamental ser olhado, né? Até porque a gente sabe as oportunidades que podem advir, né? Da questão, né? Dessa precificação, né? E do próprio aporte, né? Apoio, né? Desses offsets ao mercado de carbono. Então eu avalio como muito positivo, mas, né? Como eu coloquei no penúltimo slide, é importante que haja também limites. Não é isso? A experiência nacional mostrou claramente, né, em especial o mercado na Nova Zelândia, que se não há limites, né, se isso não está muito bem, né, desenhado, por isso que a questão institucional é muito importante, você pode gerar um excesso, né, de oferta que vai gerar o quê? Uma redução do preço, né, relativo né, desse certificado, dessa allowance, né, dessa licença no mercado em si. Então, de fato, é fundamental olhar para o offset, para a questão florestal, sim, fundamental. O próprio projeto do PNR ele vem respondendo a essas demandas. Foi uma demanda que a gente recebeu muito do setor florestal, né, dele ser integrado, né, na avaliação, por exemplo, da indústria, na avaliação do setor de combustíveis, enfim. Né, até como feedback que a gente recebeu, né, da consulta pública, mas é importante que haja realmente essa preocupação com esse limite para que você não gere uma redução do preço relativo, né, dessas licenças no mercado, né, no mercado de carbono em si. Então, sim, é muito importante, mas com cautela, né, atenção para não ter uma desregulamentação, uma variação muito grande de preço. A gente tem mais uma pergunta do Felipe Maciel. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Uma taxa de carbono foi incluída nas reformas tributárias na Argentina e no Chile, por exemplo. Nem sempre com uma modelagem adequada, objetivando uma redução específica de emissões de GE e talvez apenas por um fim arrecadatório. Por exemplo, no Chile, a arrecadação foi direcionada para a reforma educacional. Como você vê esse tipo de estabelecimento de taxa em relação aos objetivos de redução de emissão e qual seria o risco de algo similar ocorrer no Brasil no caso de uma reforma tributária? Ótima pergunta e complicada, né, ao mesmo tempo, mas fundamental, né, olhar para essa questão, né, na minha tese, né, eu faço uma avaliação não apenas
de um mercado, né? A conclusão da minha tese é realmente uma proposta de um mercado, né, para a indústria brasileira, mas até concluir isso foram feitas uma série de avaliações de outros instrumentos, dentre eles instrumentos fiscais, né? De fato, se a gente olha, né, para algumas experiências, a gente percebe que essa receita, a gente chama isso da reciclagem da receita, né? Essa receita, ela pode ser reciclada de uma série de alternativas, né? Várias formas de reciclar, né? Pode ser, né, como foi falado, reciclagem voltada para a educação, para setores, né, que vão ser mais penalizados, não, assim, não se esgota, né? Tem uma série de alternativas. E isso é muito importante porque, né, e até na própria tese, né, eu faço essa preocupação, porque a preocupação maior que eu tive na minha tese era justamente garantir que essa reciclagem ela seria utilizada, né, para garantir a eficiência do próprio instrumento, né? Ou seja, não que ela, por exemplo, né, dentre as possibilidades de reciclagem que a gente lista, uma delas, inclusive, né, que acontece em alguns mercados, é a utilização dessa reciclagem para o próprio orçamento geral, né? Então, isso é uma questão que logo de cara, né, eu já coloquei como algo que não deveria ser a ideia, né? Por quê? Porque a gente não sabe exatamente para onde que essa receita ela vai ser alocada, né? Então, sim, né, é fundamental que a gente olhe, né, para a questão dessa reciclagem e, claro, né, quando da discussão de instrumentos fiscais, pensar a reciclagem, né, se ela vai ser para apoiar a família, se ela vai ser para apoiar o setor industrial, se ela vai ser usada para poder apoiar fundos climáticos, né, vai ser budget para fundos climáticos, se ela vai ser usada para poder reduzir o impacto sobre algumas classes, né, de renda, enfim, qualquer que seja, né, a alocação desse recurso, isso precisa estar, né, ao meu ver, né, acredito que alinhado às discussões, né, de uma reforma tributária. Eu lembro até de uma ocasião em que teve um fórum latino-americano, né, de carbon pricing em São Paulo, acho que foi 2017, se eu não estou enganado, ou 2018, e eu coloquei essa pergunta em plenária, né? Eu coloquei, olha, eu tenho uma preocupação, né? Nessa ocasião eu estava finalizando a minha tese e eu coloquei, falei, olha, eu tenho preocupação muito grande com a discussão de carbon pricing, não está, né, ou está, de certa forma, negligenciando ou olhando pouco para uma agenda de reforma tributária. Porque, ao meu ver, tem uma área, né, uma sinergia, né, uma área de interseção aí muito grande. Né? Então, eu acho que é importante, de fato, né, que seja essa discussão ela esteja alinhada. E aí, enfim, no atual Ministério da Economia, eu não sei, né, exatamente as instâncias, mas precisa de ter, né, eu acredito, né, que seria interessante realmente ter esse alinhamento. Né, até porque essas políticas elas podem se retroalimentar, né, elas podem até ser políticas que vão se apoiar, né, vão levar a resultados comuns, ou elas podem até ser políticas que vão conflitar. Né? Então, na minha tese, por exemplo, que eu mandei o link agora há pouco, eu faço essa avaliação. Tem certas estratégias, né, certas políticas que podem ser propostas que vão de encontro a outros instrumentos já em voga. Então, é importante olhar para o que tem, né, já hoje e quais as propostas né, que vão se colocar para que elas sejam somatórias, elas se somem e não se conflitam, né, e não levem a resultados que não sejam interessantes do ponto de vista de política econômica. Né? Política econômica, política macroeconômica, política fiscal, política comercial, política industrial. Então, é claro que a gente tem que olhar, né, de maneira mais integrada. Né? Isso é super importante. Né? E no próprio âmbito do PMR, né, a componente 1, que foi desenvolvida, já foi para consulta pública, essa preocupação ela existiu. Né? Da gente olhar, né, as atuais políticas vigentes, né, o que elas dialogam ou não com as propostas de políticas que, né, o próprio projeto está indicando, porque senão realmente fica uma coisa meio anacrônica. Né? Não funciona. Né? Fica realmente inviável se não tiver essa costura. Beleza, Luan. Tem mais uma pergunta aqui da Ciele. Se há projetos de crédito de carbono no Brasil para venda no mercado europeu ou americano dos créditos de carbono? Eu não entendi, deixa eu ler aqui. Há projetos de crédito de carbono no Brasil para venda no mercado europeu. Então, na verdade, o que existe hoje é essa discussão, né, do CPA, né, Carbon Price in the Americas, né? Então, enfim, posso também mandar esse link para vocês. Uma proposta, né, que foi até resultante, né, pós Acordo de Paris e tudo mais, em que
existisse, né, um possível mercado, uma integração dos mercados, né, na América. Né? Existem alguns estudiosos, alguns pesquisadores, né, que já vêm fazendo modelagens até, né, modelagens econométricas, modelagens de equilíbrio geral, simulando, né, integrações desses mercados como um todo. Né? Porque existe sim, né, discussões sobre isso. Né? De, olha, será que vale a pena? Quais são os benefícios? Né? Quem ganha? Para quem vai ser uma oportunidade? Para quem pode ser uma questão mais complexa? Então, sim, existem discussões. É claro que no âmbito do Brasil, né, isso é uma discussão muito, né, marginal, né, uma discussão muito embrionária, porque a gente sequer tem um mercado de carbono, não é isso? A gente está discutindo hoje uma implementação. A Europa, em 2005, já tinha um mercado europeu, hoje a gente está pensando se vale a pena ou não ter um instrumento de precificação. Então, existe aí um delta T, né, significativo, isso é importante ser colocado. Então, a gente está realmente atrasado, mas, né, a gente vê uma série de iniciativas, né, acontecendo nas Américas, né, o próprio projeto do PR acontecendo no Chile, o México avançando muito com a questão do mercado, né, que iniciou com o tributo, está indo para o mercado, enfim, então existe de fato, né, uma série de possibilidades aí, mas que hoje, né, se eu tiver que responder, né, isso é viável agora? Não, é uma expectativa, né, é uma possibilidade, mas a gente está pensando ainda, né, o doméstico, né, o dentro de casa, para depois, né, pensar realmente essa integração, esses links. Luan, antes de eu passar para as outras duas perguntas que a gente ainda tem, que é do Felipe e do Marco, nessa sua fala eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se você chegou a explorar isso ou avaliar no seu trabalho, mas você chegou a olhar que, tipo, assim, quais seriam os principais critérios para link entre mercados? Principais critérios para quê, perdão? Para link entre os mercados, para interligação desses mercados de carbono entre países? Entendi. Na verdade, Laura, na minha tese eu não explorei isso, assim, claro que tem algumas possibilidades, né? Não foi explorado, né? Não foi um capítulo, né? Não foi a minha principal avaliação, mas tem critérios fundamentais. Por exemplo, né, isso que eu comentei associado, né, aos valores. Então, precisa ser pensado, se um mercado ele é pequeno, né, mercados iniciais, e eu tenho que avaliar o preço desse certificado associado aos custos marginais de abatimento dos setores, né? E aí, é claro, se eu faço muitos links, né, o que pode acontecer na prática, se a gente for pensar do ponto de vista local, que é uma discussão que vai para além do tema climático, né, no sentido de gases de efeito estufa, mas é o tema da poluição local. Você acaba fazendo o quê? Olha, eu vou comprar, então, certificados, né, licenças em outras regiões e vou deixar, por exemplo, de investir em avanços tecnológicos, né, em eficiência energética, por exemplo, no local. Por quê? Porque se o meu custo marginal de abatimento é muito alto internamente, então eu vou, né, explorar tudo que eu tenho em termos de compras no mercado, e aí acaba que você eventualmente não tem, né, na prática, regional, local, lá, que eu estou dizendo, né, esse benefício, né, da emissão local, né, a nível local, ok? Mas é uma discussão diferente, porque a gente está falando aqui de tema de mudança do clima, que é uma discussão mais integrada e holística, né? Então tem questões que a gente pode levantar, mas não foi realmente uma análise, né, uma preocupação da minha tese. A preocupação era realmente olhar para o doméstico, né, e pensar no nível global apenas mesmo competitividade, exposição à exportação, balança comercial, entendeu? Ótimo, obrigada. Vou passar então para as próximas duas perguntas. Uma é do Felipe, que fala qual seria o ente público qual ente público poderia ser considerado hoje o maior aliado para a futura implementação de mercado regulado no Brasil? Eu tenho que responder essa pergunta mesmo? Na verdade, eu também posso complementar um pouquinho, porque eu acho que dentre os níveis executivos hoje, os CEBEDs, pelo menos, eu acho que boa parte das instituições da IEC tem um diálogo de participação ativa dentro do Ministério da Economia, nas coordenações que tem o projeto PMR Brasil como responsabilidade. Então, colocando um pouco do ponto de vista dos CEBEDs como Conselho Empresarial, e para quem a gente fez a apresentação da proposta de precificação para a indústria brasileira, para quem a gente apresentou a carta aberta sobre precificação de carbono no Brasil, o Ministério da Economia
atual Fazenda, MDIC e Planejamento, é a interlocução de maior força hoje para esse tema. E é com ele que a gente vem dialogando nesse tema, dentro da Secretaria Especial do secretário Carlos da Costa. Se quiser complementar alguma coisa, Luan, também fica à vontade. Eu acho que você está mais atualizado nesse sentido, Laura. Eu acho que, então, ótima essa informação, de fato, eu não estava nem por dentro desses detalhes todos, mas na minha tese também, gente, eu faço algumas, porque não dá para falar tudo, realmente, né? Uma tese grande e tal, e a gente tinha aqui realmente 30 minutos, 45, né? Então, mas na tese tem uma parte que eu faço algumas avaliações de quais seriam, né? Quais são, pelo menos, vamos dizer, as instituições, né, enfim, os agentes, né, que seriam importantes nessa avaliação. Né? Então, claro, né, agora, né, na ocasião era a Fazenda, né, o Ministério da Fazenda hoje, né, esse Ministério da Economia, e especificamente, né, o setor, né, a área responsável pela condução do projeto PNR, que já vem de longas datas no Brasil. Então, claro, né, tem uma série, lá eu indico, né, algumas sugestões, mas de fato, na prática, assim, eu acho que a Laura atualizou muito melhor do que eu. Hoje eu não saberia, porque teve muita mudança. Está acontecendo muita mudança, realmente. Hoje eu não saberia dizer. Então, eu acho que prefiro deixar com a resposta da Laura mesmo, porque eu acho que ela está mais atualizada nesse sentido. Obrigada, Luan. Olha, a pergunta do Marco agora, ele gostaria de perguntar qual seria o peso do setor de transporte e logística na discussão de precificação. Olha, eu vejo como gigantesco. Na verdade, né, a minha tese ela não olha, né, especificamente para o setor de transportes. Né, eu trabalhei com a indústria, mas né, até um pouco do meu histórico, né, eu era coordenador de logística, né, e transporte no CEBED, né, trabalhava com a Laura. Né, então, essa agenda de logística, realmente, de transporte, é fundamental. Né, a gente tem que entender que a nossa matriz, né, de transporte é uma matriz, basicamente, né, rodoviarista, né, fundamentada no automóvel, né, como veículo particular de pessoas, e nos caminhões como veículo de carga. Né, caminhões que usam diesel, caminhões que não têm, né, que tem uma baixíssima eficiência em geral, caminhões que a gente não tem até hoje no Brasil uma política de melhoria de eficiência, né, para o setor de cargas, é dificílimo você implementar isso, garantias, né, tem uma regulação maior. Então, de fato, né, esse setor, embora fora do meu escopo, né, de tese, né, ele é fundamental. Né, mas o que a gente percebe realmente é que, por exemplo, né, o que as boas práticas mostram é que, para esse setor em particular, por se tratar, né, logística, eu estou entendendo mais como transporte, não sei se é essa a interpretação, né, do Marco, mas que logística pode ser tudo, logística até estoque é logística, vou entender mais como transporte, não é isso? Entendendo logística como a parte de transporte, infraestrutura, é fundamental, né? Porque a gente tem que entender que, de fato, né, existe a questão dos combustíveis, né? Existe a questão toda associada ao uso de gasolina, de diesel. Então, sim, é importantíssimo estar discutindo, né, o tema da precificação associado à RenovaBio, claro, né, associado, né, aos projetos, né, de melhorias de eficiência no setor, né, eficiência, né, da máquina, eficiência, né, dos motores, né, mas também eficiência de combustível, pensar novas tecnologias, pensar a questão do biodiesel, pensar o tema da eletrificação, da hibridização. São todas questões que já são endereçadas, né, que, né, por uma série de instituições, inclusive o CEBED endereça, já vem endereçando esses temas há bastante tempo, mas que é fundamental de ser olhada. E o que a boa prática mostra, né, o que as principais práticas mostram para o setor de transporte, eu vi que você botou ali, né, transporte, Marco, em particular, eles trabalham mais com políticas fiscais, não é isso? Então, o que existe e aí, né, para o contentamento ou descontentamento de alguns, você vai onerar mais, né, combustíveis que são mais poluentes. E nessa perspectiva você vai acabar incentivando, né, subsidiando combustíveis menos emissores. Por exemplo, estou falando aí de álcool, estou falando, né, de GNV, eu estou falando aí, por exemplo, da própria eletrificação. Né? Então, é claro que existe, é fundamental, não tem como fugir, não dá para correr. Né? E isso, né, por exemplo, no próprio âmbito do projeto PMR, vem sendo endereçado. Né? O setor de transporte, né, vem sendo endereçado dentro de combustíveis. Por quê? Porque é exatamente a proposta. Né? A gente tem que olhar para as emissões associadas aos combustíveis utilizados
no setor de transporte, né? E aí toda a diversidade, não estou falando só de transporte, né, de rodoviário, mas também pensar transporte aéreo, tem que ser olhado, né, olhar o transporte aviário, todos, né, todas as modalidades de transporte precisam ser olhadas nesse sentido. Claro que o rodoviário, né, é o mais, né, destacado, né, obviamente, né, mas existem também outros setores que precisam ser avaliados e tem uma série de oportunidades, né, de redução de emissão nesses setores também. Já que você tocou nesse ponto de oportunidades, eu vou Já pegar... estou vendo, a Thaís perguntou de eletrificação, né? Exatamente. Ela Tá. perguntou se você enxerga Oportunidades com relação à eletrificação, isso me resgata discussões lá de 2016, no CEBED, que a gente fazia essa agenda muito forte, né? O tema da eletrificação, né? A questão da hibridização, não só para transporte de passageiro, mas olhar o tema da carga, né? Olhar a ferrovia eletrificada. A gente ia no Ministério lá na EMIDIC, né? Apresentar essas propostas e tal. Eu vejo como uma série de oportunidades, sim, né? Por um outro lado, existem, né, como que eu vou colocar aqui, né? Existem barreiras, né? Existem lobbies, é importante colocar, que acabam, de certa forma, dificultando, né, a agenda. Né? Isso é um fato. O que a gente percebe, né, e é legal a gente já mostrar, né, esse tipo de informação, esse dado, se a gente pega o próprio Plano Nacional de Energia, né, o PNE 2050, né, elaborado pela EPE, no próprio PNE, né, já existe, né, a indicação de eletrificação em transporte. Né, então, isso está muito claro. Se for pegar lá, né, nas projeções de emissão, né, associadas a combustível, aparece lá uma linha eletrificação, né, quando a gente olha para o transporte. Já é um avanço. Né? A questão que eu coloco é, isso, né, no plano nacional, está iniciando, se não estou enganado, se não me falha a memória, em 2025. Né? Então, eu estou dizendo aí, né, uma janela temporal muito significativa. Né? É claro que a gente vê em outros países, né, uma série de países, mais avançados nessa discussão, que o tema da eletrificação, né, não vou nem falar eletrificação, vou falar pela hibridização. Né, acho que fica mais soft, né? Então, olhar para veículos híbridos e evoluir para veículos elétricos, isso já é realidade, né? A gente vê uma série de países já discutindo e implementando, né, políticas, né, de zero emissions, né, políticas em que você vai reduzir, né, que vai proibir o uso de combustível fóssil nos motores, né, no uso de veículos, né, para transporte. Então, sim, isso lá fora está avançando. No Brasil, a gente vê discussões? Vemos, né? Assim, ao meu ver, poderia, né, estar mais, vamos dizer, de certa forma, mais aprofundada essa discussão, mais pujante, né, mais forte, mas são essas questões que a gente vê, né? Existe dificuldades, né, jurídicas, institucionais, e existe, né, e aí é uma questão minha, né, enfim, independentemente de qualquer instituição, que existe sim um grande lobby do setor. Isso é uma realidade, né? Em diversos projetos que eu trabalhei, né, na época que eu era pesquisador da COP, para o governo, quando a gente ia discutir com o setor, existia sim uma grande resistência quando a gente falava, por exemplo, de mudança de combustíveis, de melhoria de eficiência, né, de aumentar a participação de biodiesel, por exemplo, na mistura, né, de pensar a eficiência energética em carga e não só em passageiro. A gente tem, né, programas, né, do governo para melhorias de eficiência em veículos de passageiros. Né? A gente tem lá me fugiu o nome do programa agora, mas enfim. Mas para carga sempre foi uma questão. Né? A gente não é olhado para o setor de cargas, que é muito importante ser olhado para ele também. Então, essas barreiras, né, políticas, institucionais, jurídicas, acabam, de certa maneira, dificultando o avanço da agenda da eletrificação e da hibridização. Né? Mas eu acho que pode ser, sim, algo a ser endereçado. Né? Inovar Alto, lembrei o nome do programa. Chama Inovar Alto, o programa para eficiência em veículos de passageiro. Excelente, Luan. Obrigada aí por toda a sua, na verdade, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, com esses membros da IEC que estão no webinar. A gente não tem mais perguntas no chat. Eu acho que eu iria encaminhando para o final. E aí, antes de um encerramento, só queria checar com você se você tem alguma mensagem final que você queira deixar para quem está assistindo, alguma recomendação, alguma mensagem.
Não, na verdade, Laura, eu só queria realmente agradecer, né, a oportunidade, né, essa discussão acho que é muito importante, né, a gente não deixar que essa agenda, ela, né, esfrie, né, ela vem nos últimos anos já vindo bem aquecida, né, e aí, obviamente, a IEC, o CEBEDS e outras organizações vêm, né, puxando muito, né, essa agenda, e o que eu venho sentindo, né, é um pouco de esfriamento de algumas partes, né, essas discussões, tal. Então eu queria muito, né, que a gente tivesse, né, me coloco muito à disposição, né, para outros encontros, né, encontros presenciais, enfim, o que precisar, porque a gente vê que essa discussão ela não pode perder, ela é muito importante, ela não pode perder o seu time, né? E a gente vê que em outras regiões, né, exatamente a gente está no time, né, em que México avançando, Chile avançando, uma série de outros países, iniciativas, a gente está falando de uma série de iniciativas pelo mundo inteiro, né, avançando, e a gente não pode perder, de fato, né, esse gás, né? Então, eu me coloco muito à disposição, Laura, enfim, você sabe, né, que eu sou um ex-cebediano a vida inteira, né, então eu tenho uma relação muito forte ainda com vocês, né, no CEBED, me coloco muito à disposição para poder discutir, para poder trocar, né, a própria academia vem discutindo muito pouco isso, a universidade vem discutindo muito pouco isso, né, então, basicamente, a gente vê que Acho que a gente te perdeu, Luan. Alô, te perdemos. Luan? Oi. Oi, a gente te perdeu. Desculpa, vocês me ouvem agora? Sim. Pronto, o que eu queria dizer, né, resumo, é que eu queria agradecer, né, essa oportunidade, esse momento. Acho que é muito importante articular, né, o setor empresarial com a academia, que vem fazendo pesquisas nessa área, né. Eu, como ex-CEBED, né, tenho muito essa preocupação, né, e mesmo hoje na universidade, de ter esse link com o setor empresarial é fundamental. Não dá para a gente fazer pesquisas que estão desalinhadas com a realidade dos setores, né. Então, essas oportunidades são muito boas para a gente poder identificar quais são as demandas dos setores, quais são as preocupações, né. Então, essa articulação é muito importante, né? Queria agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Eu vi que me pediram meu contato, eu botei agora aí embaixo meu e-mail até pessoal, para ficar mais fácil o processo. Me coloco à disposição, Laura, tanto do CEBEDS quanto da IEC, para a gente poder seguir avançando nessas discussões, né? É importante que a gente não deixe realmente esfriar, né, essa agenda, uma agenda que vem nos últimos anos avançando bastante, né? Então, é bom a gente não perder o time, né, o momento. Então, me coloco à disposição do que precisar, deixei meu contato, enviei a minha tese, enfim, mas quem precisar de mim para alguma discussão, alguma colocação, CEBEDS, IEC e outras organizações, me coloco extremamente disponível, né, para o debate, para a conversa, para o diálogo, né. O que me interessa realmente é a gente avançar na agenda, né. Tá ótimo. Obrigada, Luan. Obrigada por aceitar nosso convite. Desculpa não ter te apresentado no início. Imagina. Obrigada a todos os participantes que ficaram agora até o final. E aí, no nosso chat, foram compartilhados tanto o link da dissertação, quanto o link para a simulação de comércio de emissões da GV6, que o Jorge colocou, quanto o e-mail do professor Luan. E a gente vai encaminhar para todo mundo que se inscreveu a apresentação com o link da gravação do webinar para qualquer acesso posterior. Bem, eu encerraria por aqui, agradecendo a participação de todos vocês. Não sei se alguém, talvez George ou Lucas, queiram falar alguma mensagem final. Fiquem à vontade para entrar. E acho que o último convite que eu faria para vocês, e um lembrete, é que a semana que vem acontecerá em Salvador, a Latin American and Caribbean Climate Week. Então, é a Semana do Clima que Salvador vai estar recebendo, e a IEC vai estar presente em diversos eventos. A gente compartilhou ontem no grupo a lista de eventos que cada instituição está coordenando. E a gente, na quarta-feira, dia 22 de agosto à noite, vai fazer um jantar de confraternização para quem estiver por lá. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Você vê quase que você tem aluno de escrever. E até o próximo webinar. Aí eu comecei a ver, eu comecei a ver
Obrigada, Luan. Obrigada, Jorge, Lucas e todos os participantes.